Alô? A pesquisa do André Codesso, meu orientante de doutorado, é uma pesquisa que envolve duas fases. A primeira é uma pesquisa de base, na qual ele está criando conceitos novos, e na segunda fase ele vai trabalhar com a pesquisa aplicada, que é a modelagem sistêmica, que é a minha linha de pesquisa, meu projeto de pesquisa aqui. Quer dizer, enquanto a modelagem sistêmica é uma metodologia que se utiliza de diversas teorias, na análise harmônica, análise particional, análise de contorno, o André vai criar uma teoria nova, a partir de conceitos que vão... Nova teoria, ele vai aplicar a metodologia da modelagem sistêmica. Eu acho que basicamente é isso. Então, são conceitos novos, ainda em progresso, que a gente agradece a contribuição de vocês. O André vai passar por todos eles. Obrigado. Vou só sentar, porque eu acho que fica melhor. Bom, como o Meduino já disse, essa nossa pesquisa, a gente tem o objetivo de trazer assim, à tona uma teoria. E essa teoria tem duas faces. Uma é uma face bem ideológica, bem conceitual e bem filosófica, que trata a respeito, que fala de eventos sonoros e de como eles se comportam. Então, ela está ligada à organização, a desenvolvimento e análise de material, que serve muito para o compositor, e também ela tem uma outra face que é a matemática. E essa face matemática, o intuito dela é que a gente possa gerar modelos que descrevam os comportamentos dessas entidades ou desses eventos sonoros. Bom, isso. O primeiro conceito, então, é um conceito de domínio sonoro, que é um conceito também que está passando por mudanças. E eu vou chegar lá no momento certo. Bom, o domínio sonoro é uma superfície abstrata, onde os eventos que eu acabei de falar aqui, eles acontecem, eles são desenvolvidos, são analisados, e é nessa superfície que a gente vai criar um modelo, que analisa e que descreve o comportamento dos eventos. Bom, então, nessa superfície, nós temos primeiro uma fase não ordenada, onde os eventos nessa superfície, desses eventos fora do tempo, esses serão os eventos ou o material que será usado, ou para análise ou para composição. E então, esses eventos passam por uma função ordenadora. Essa função ordenadora está ligada ao pensamento sincrético, que é um conceito cunhado pelo professor José Alac, que é professor da Universidade Nacional de Córdoba, lá na Argentina, que tem essas três instâncias de organização, que é o PEC, que é o potencial expressivo compositivo, o VIS, que é o vetor interativo sincrético, e esse INT, que significa interação. E também, nessa função, estão embutidos os protocolos dos ENACs, os protocolos de organização. A partir daí, então, quando esse material, esse recorte, passa por uma função ordenadora, ele entra, então, numa fase ordenada da superfície. 5 minutos. Tá? Ele entra na fase ordenada da superfície. E aqui os eventos estão dentro do tempo, e a visualização do comportamento dessas entidades, ela acontece em 2 ou 3 dimensões. Através das unidades de distância. Para mim, os eventos são unidades de distância, e as unidades de tempo são medidas em segundo. Porém, depois que esses eventos fora do tempo passam por essa função ordenadora, nossa teoria diz que nessa fase ordenada existe uma ramificação, onde os eventos dentro do tempo podem ser visualizados também em 4 dimensões. Essa superfície está toda torta porque acredito que existe uma deformação da superfície quando certos parâmetros forem acionados, no caso da visualização dessas entidades ou desses eventos. Bom, e o que nós queremos, na nossa pesquisa de doutorado, nós queremos criar, então, um modelo matemático que descreva o comportamento das entidades ou dos eventos apenas naquela fase ordenada, que vai requerer de nós algo que nos capacite a mostrar os eventos se desenvolvendo ou se movimentando em 2 ou 3 dimensões.
Isso não quer dizer que não exista um modelo matemático, né, para a fase não ordenada ou um modelo matemático para a ramificação da fase ordenada. Isso só quer dizer que, como seria um trabalho matemático muito extenso, talvez não dê tempo de fazer isso no doutorado. Para exemplificar um pouco essa ideia, nós temos essa animação. É importante dizer que superfície, nós temos a ideia de que superfície é uma linha, mas na geometria, superfície não é uma linha. Superfície pode ser uma hipérbole, um cone, um hiperboloide, um paraboloide. Não é uma linha, pode ser um triângulo, um quadrado. É só para vocês não terem a ideia de que eu estou falando de uma linha reta, mas de uma superfície, né, de um tecido. E ali vocês podem ver que tem umas bolinhas se movimentando. É claro que ali existe uma lógica na movimentação, mas eu sei que vocês vão conseguir entender que, imaginem como se essas bolas estivessem se movimentando de maneira entrópica. O que a gente faz é aplicar um recorte nessas coisas, nesses eventos, aplicar uma função ordenadora dentro desse recorte, que vai gerar, numa fase ordenada, né, o que a gente quer. Né? Bom, e como eu falei no começo, né, os nossos conceitos eles estão passando por muitas possibilidades de mudança ou de expansão. Quando eu falo domínio sonoro, no começo, eu quero dizer reino, um espaço, né? Mas o domínio é também, como eu utilizo muita matemática, vocês vão ver daqui a pouco quais são as equações, as expressões, como eu utilizo, eu pego emprestado elementos da matemática, domínio é uma expressão já consagrada na matemática. Vocês lembram do segundo grau, né? Você pega elementos do domínio e coloca funções sobre, né, aqueles elementos e eles geram uma imagem. Então, é possível que os nossos conceitos também sofram alterações. Nesse caso, o que eu chamo de superfície seria um universo. O recorte que nós fizemos seria o domínio sonoro. As funções, né, e o resultado, né, seria a imagem sonora. E fazendo um link com as fases, então, o domínio sonoro, né, estaria numa fase não ordenada e a imagem sonora, que é o resultado disso, estaria numa fase ordenada. Aqui nós temos alguns conceitos, né, caso essa expansão ela ocorra mesmo, então o universo sonoro é essa superfície abstrata, né? Vou correr um pouquinho. O domínio sonoro é o recorte finito, né, de entidades fora do tempo. A função ordenadora é o que ordena, né, dentro de uma imagem, e a imagem sonora são os eventos distribuídos, né, ordenados em 2, 3 ou 4 dimensões. Bom, então aqui começa a mesma fase matemática da proposição. Um outro conceito importante que nós estamos tentando, né, elencar é o conceito de curvas de perturbação. É importante dizer também que na matemática, na geometria, curvas não são só curvas. Reta também é uma curva. Né? A gente tem que pensar que curva é só... Bom, o que é a curva de perturbação? Na verdade, ela é a visualização do comportamento dos eventos nas porções não ordenada e ordenada da superfície, através de manipulações geométricas. Então, é através das curvas que eu vou visualizar, né, o comportamento daqueles eventos, já na fase ordenada. Também na fase não ordenada, mas o nosso trabalho trabalha só na parte da fase ordenada. Eu escrevi aqui alguns autores que são muito importantes para mim. O primeiro, eu tenho que falar, né? O primeiro é o Hans Reichenbach, é um filósofo da ciência, um físico, que tem uma vasta produção na primeira metade do século XX. Ele é extremamente citado em trabalhos de física, em trabalhos de matemática, que mexem aqui no outro tempo. Não, termina tranquilamente, mas tá. O tempo já se esgotou. E ele fala sobre metrificação do espaço-tempo, né? O Boulez, que fala sobre o espaço liso e o espaço estriado. O Kramer, o Jonathan Kramer, que tem um livro, né, The Time of Music, que é a Bíblia para quem quer falar sobre, não é o meu caso, mas quem quer falar sobre a percepção do tempo em música, né? O Kramer é a principal referência, ele morreu em 2003, era professor da Universidade de Columbia University, né, em Nova York, os ENACs, né, os conceitos que eu já falei, e o ALAC, né, professor José ALAC. Bom,
Eu elenquei aquele exemplo, só para a gente entender rapidamente, e eu já passar para a parte final. Eu coloquei ali algumas figuras de notas, mas é importante falar que os eventos não podem ser apenas figuras de notas. Eles podem ser progressões harmônicas, podem ser dinâmicas, lógico, se isolados e colocados em relação ao tempo. Eu vou explicar melhor. Então, nós temos ali uma mínima. Tomando como referência, porque aqui ela está numa fase ordenada, tomando como referência a semínima valendo 1 segundo, eu tenho que a mínima vale 2 segundos. Eu chamei essa mínima de evento zero. É muito fácil de entender. As semicolcheias, então, tem 5 segundos, evento 1, 0,5, evento 1, evento 2, aproximadamente 0,16, as que altas de semicolcheia. Bom, eu pego isso, ploteio, então, isso num eixo de tempo. Então, percebem que eu tenho ali um evento zero, que dura 2 segundos, que está simbolizando ali a mínima, enfim. O que nós fazemos, isso aqui é muito fácil de entender, e essa é uma abstração muito fácil, muito tranquila. O que nós fazemos, na verdade, é trazer esse eixo de eventos para o eixo Y, aquele eixo que está na vertical. O que nós fazemos, a nossa mudança na coisa, né, é que a gente entende um evento, cada evento, como uma unidade de distância, ou uma unidade de espaço. Então, não importa se o evento é uma mínima ou semínima, ele é uma unidade de distância. O que nós fazemos é mapear o tempo dele num eixo abaixo. E nós temos, então, os índices de perturbação. O que é? Quando a gente faz esse mapeamento, surgem retas. Essas retas aqui. Quando o índice de inclinação dessas retas muda, acontece um índice de perturbação. O índice de inclinação da reta, também é fácil de entender, significa que os ângulos que essas retas fazem interiores mudam. Podem ver o primeiro triângulo, ele teve um ângulo ali de 26,57. O segundo, 63, né? Significa que a inclinação da reta aumentou. Quando muda a inclinação da reta, né, eu tenho um índice de perturbação. E essa é a maneira de visualizar sem os ângulos. E aqui está um ponto muito importante da nossa teoria. Isso significa que se você tem uma sequência de 50 semicolcheias, de 50 semicolcheias, isso não representa nenhum tipo de perturbação para a superfície. Se você tem 50 semicolcheias de uma semínima, aí você teve uma perturbação pequena. Isso é um fator importante para a gente. Bom, já estou terminando. Um outro fator é a velocidade de perturbação. Aquela ali é a fórmula usada, né? É a derivada da equação que determina a reta, ou ΔE sobre ΔT, ou a derivada. Aquilo ali só coloquei para dizer que tudo significa a mesma coisa. Bom, então eu tenho um ponto lá na reta vermelha, VP1, VP2, VP3. A partir desses pontos, que eu chamo de velocidade de perturbação, eu tenho um fator de perturbação, que é dado por essa equação. Não é difícil de entender, se no final alguém perguntar, eu tenho uma ilustração que explica melhor aquela equação ali, mas é simplesmente uma integral. A segunda parte parece complicada, mas não é. E eu chamo isso de fator de perturbação. O fator de perturbação é a área compreendida abaixo daquela curva, que é a área daqueles retângulos, né? André, porque senão não vai sobrar nenhum tempo para a pergunta. Ok. As áreas do retângulo. E aí a gente tem o fator de perturbação. Bom, aí a gente, concluindo, né, a gente está aplicando modelagem sistêmica na obra do estudo número 1, Opus 11 do Schoenberg, né, e as conclusões que a gente chega que precisa de uma maior consolidação dos conceitos envolvidos, o modelo matemático descreve comportamento, né, a partir de relações de espaço-tempo. A aplicação em modelagem sistêmica é satisfatória e consiste em extrair e igualar os índices de perturbação e verificar os fatores. E possibilidade também de novas representações da escrita musical, e o processo também necessita ser automatizado para que seja evitado, né, o uso de cálculo, né? As pessoas não têm que saber calcular isso tudo aí. Tem que ter um aplicativo que a pessoa vê assim, o resultado, e esse é um desafio muito grande. Bom, aqui estão as minhas referências. Pronto, desculpa. Hoje a gente sobrou 3 minutos para perguntas. Ninguém tem pergunta? Não, fiquei impressionado. André,
Você poderia voltar ali naquele primeiro gráfico, por favor? Eu queria só entender, porque não deu tempo de ver, por que tem essa separação entre os triângulos? Não, aqui Não seriam emendados, já que são eventos? Não, porque essa é uma reta, e essa equação descreve essa reta. Aqui tem uma outra reta, essa equação descreve. Se a gente fizer, vai dar a mesma coisa, aqui, né? Se eu coloquei aqui para ficar fácil... Ah, sim, não, então é por isso, pelo que eu tinha entendido da coisa, eles teriam que ser emendados, né? Eu fiz isso. Você separou para ficar mais fácil. Porque aqui tem pontos de ataque, ó, tá vendo, dos eventos, só que elas, como não representam esse ponto, entre essa reta e essa reta, não representa nenhuma mudança de inclinação, eu não conto. Entendi. Eu só conto aqui que veio, aí eu faço o triângulo atrás. No caso, você fez a associação entre a derivada e a textura, e seria, como é que você chama? O índice de perturbação. Sim. Mas, no caso, então, como você disse, se você tem vários semicrochês e aí não há perturbação, teria que ser uma reta... É o que vai acontecer muito no caso do Schrödinger, né? É um pouco diferente, mas é parecido. É que ele tem, na verdade, só dois índices, porque na maneira como... Eu peguei uma análise já consolidada, não é minha, para não dar problema, e analisei. Então, eu separei em eventos. Então, são 9, não dá para apresentar aqui hoje por causa do tempo. Mas esses 9, você vai ver que 1 é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a 5. O que acontece vai ser isso aqui, ó. No final você vai ter isso, tá vendo aqui, ó? Essas derivadas, ou ela vai ser uma linha só, e aí quer dizer, você não tem nenhum fator de perturbação, ou o fator é zero, ou você vai ter alternâncias, você vai ficar sempre no mesmo... Porque se eu fizer a área disso aqui com aquela fórmula da integral, eu vou, se for o mesmo espaço, e se for o mesmo índice na velocidade, se for a mesma velocidade, essa área vai ser igual a essa, ela é só a negativa. Elas se complementam, uma negativa e uma positiva. É o que daria um perfil de perturbação para PESA Um perfil como modelo. Como modelo. Perguntas? Nenhum mais? Pode? Não, aproveitando essa última coisa, a questão da modelagem. Então, você está modelando exatamente isso, né? Você vai ter um perfil de perturbação e depois vai compor a partir desse perfil. Isso. Eu vou em peça completa. Essa é curtinha, né? É só o primeiro estudo, ele é pequenininho. Não é tão pequeno. Ele tem uma página, assim, mais ou menos. Aí eu acho que eu vou tomar, eu não sei se eu vou fazer com eventos como essa análise que eu tenho, ou se eu faço só sessões. Mas eu acho extremamente difícil se eu pegar eventos ou qualquer coisa que seja muito pequena e eu tenha muitos dados. Passar pelo MATLAB, né? Isso, né? Você ainda vai compor, você não compôs ainda. Tá. Mas você já tem um modelo? É esse o modelo? Mais ou menos esse. Ele segue mais aqui, ele continua. Eu sabia que era tempo para trazer hoje, então eu deixei só aqui. Mas ele continua, tem os gráficos aqui. Mas o modelo já está pronto. Assim, já está fechado. Até metade da peça eu já fechei dessa maneira, vendo esses gestos, como ele fala na análise. Eu esqueci o nome do cara agora. Que ele fala. Pô, eu esqueci agora. Cara. Depois tem um artigo na página. Um artigo. Bom, beleza. Tá, obrigado, André.